Bom, essa mensagem que eu vou ministrar aqui para vocês hoje, sobre Jonas, é diretamente, na verdade, para aquelas pessoas que têm problemas. Pastor Danilo, mas problema todo mundo tem. Que tipo de problema que você está falando? Sabe aquele problema de começar algo na vida e não terminar? É bem isso aí que eu quero falar com você. Ou talvez aquele problema de você entrar num conflito com Deus e querer fazer tudo ao contrário daquilo que Ele direciona a você. Querer entrar em conflito com Deus e fazer tudo ao contrário, totalmente ao contrário daquilo que Ele mandou você fazer. Eu não vou nem perguntar aqui, dispensa a pergunta, mas eu não vou nem perguntar quantos de vocês já teve um momento na vida de bipolaridade. Não vou nem perguntar isso aqui, sabe por quê? Porque eu acredito que todos nós, sem exceção de ninguém, todos nós já tivemos já um dia. Sabe aquele negócio de um dia você tá ótimo, você tá muito alegre, transbordando alegria, felicidade, mas no outro dia você quer matar todo mundo, inclusive você? Pois é, todo mundo já teve um momento de bipolaridade. Então veja bem, muitos de nós, igreja, nós já tivemos princípios de depressão, nós tivemos tanta coisa, amargura de alma, uma tristeza profunda. Quem nunca teve isso, irmão? E talvez você teve num nível, sabe, que acabou atrapalhando você de fazer certas coisas que você precisava fazer. Sabe, quem sabe eu não estou falando com alguém que isso aí atrapalhou até o teu chamado já. O livro de Jonas, esse livro aqui, ele é espetacular, porque ele tem apenas 4 capítulos. E você vai ver aqui um homem totalmente desesperado, sabe, um homem confuso emocionalmente falando. Mas apesar de desesperado, apesar de confuso, você vai perceber que ainda assim Jonas ele conseguiu cumprir o chamado dele. Por quê? Porque ele foi se ajeitando no caminho. E é isso que Deus espera que você faça. Ele foi se ajeitando durante a trajetória, a caminhada, né, dele, ministerial. E claro que Deus teve, você conhece a história, claro que Deus teve que mandar ele para a barriga de um grande peixe durante 3 dias. E para que Deus fez isso? Por que Deus faz esse tipo de coisa? Por que Deus nos leva às vezes para a barriga do peixe? Por que Deus deixa a gente chegar no fundo do poço? Deus fez isso com ele, sabe por quê? Para ele repensar na vida, para ele refletir um pouquinho sobre a vida dele. Sabe, às vezes é assim que Deus permite a gente ficar, irmão. Para a gente repensar a nossa vida no fundo do poço, dentro da barriga de um grande peixe, numa situação desfavorável, desconfortável, sabe? Por quê? Porque geralmente a gente chega no fundo do poço, e quando a gente chega no fundo do poço, quem já chegou sabe que é doloroso demais, sabe? É dolorido, irmão. É difícil demais o fundo do poço. Mas uma coisa você não pode negar se você já chegou. Quando nós saímos do fundo do poço, quem chegou no fundo do poço, quando sai, nós vamos direto para o nosso destino. Nós não queremos mais perder tempo depois do fundo do poço, porque só quem foi para o fundo do poço sabe o que passou. Não quer perder tempo, não quer correr o risco de voltar para lá. Por quê? Porque no fundo do poço, ou dentro da barriga do grande peixe, para não sair da mensagem aqui, é um momento que nós vamos repensar. Você concorda comigo? Coloca aí, você concorda comigo? No momento difícil da nossa vida, é um momento que nós vamos parar para repensar e analisar a nossa vida, se tem alguma coisinha fora do lugar. É ali na barriga do grande peixe, quando Deus permite a gente chegar numa situação desconfortável, desfavorável, sabe? Ali a gente até começa a orar, não é não? A gente aumenta a nossa vida de oração. A gente aumenta a nossa busca. A gente busca uma direção de Deus. Faz o que Dom Jonas fez, né? A gente pede perdão pelo nosso pecado. Aí a gente lembra de falar com Deus. Quando? Quando Ele nos permite entrar na barriga de um grande peixe. Então eu vou falar com você aqui hoje sobre Jonas. Eu não vou demorar não. Quem foi Jonas? Um homem que foi... Olha só, estou falando de você, Jonas. Um homem, uma mulher, uma pessoa que foi escolhida por Deus. Jonas foi escolhido por Deus como um profeta. Para quê? Para profetizar a destruição da cidade de Nínive. E ele foi escolhido por Deus. Olha que tremendo isso. Ele foi escolhido por Deus para ir até Nínive e falar sobre o pecado do povo. Mas no meio do caminho, o que acontece? Ele decide mudar o percurso. Ele decide pegar uma direção contrária daquilo que Deus direcionou para ele. Já aconteceu isso com você? Começa a anotar isso aí, ó. Começa a anotar agora.
Anota, porque isso aqui vai mudar a tua vida. Essa série de mensagens de Jonas que está começando hoje. Essa é a primeira mensagem da série de 5 mensagens que eu vou estar ministrando para você. Sobre a vida emocional. Você vai dar uma virada na sua vida. Os próximos 30 dias você vai olhar no espelho e falar, eu sou outra pessoa. Minha vida emocional é outra realidade. Então anota que Deus vai falar com você. Já aconteceu isso com você? De você pegar uma direção totalmente contrária àquilo que Deus direcionou para você, você mudar o percurso, pegar um caminho diferente? Seja sincero, coloca aí, já aconteceu isso com você? De Deus te dar uma direção clara daquilo que você deve fazer, e você por si próprio decide agora mudar o caminho? Ah, você quer ajudar Deus, você quer pegar atalho. Deus falou, vai por aqui, mas chega um determinado momento e fala, vou dar um pulinho aqui que eu chego mais rápido. Já aconteceu isso com você? Seja sincero. Provavelmente sim, né? Porque comigo já aconteceu muitas vezes. Aconteceu e acontece. Muitas vezes acontece ainda. Irmão, por vários motivos você escolhe um caminho. Você acaba pegando, escolhendo um caminho diferente do que Deus pediu para você. Na verdade, do que Deus mandou você fazer. Porque o pedido de Deus para nós que somos cristãos é uma ordem. Então veja bem, um dos motivos de você talvez pegar o caminho contrário seja o mesmo motivo de Jonas. Um dos motivos que faz a gente pegar o caminho contrário daquele que Deus manda. O medo. Anota aí. O medo. Pega o papel e uma caneta, anota aí. O medo faz eu pegar o caminho contrário daquilo que Deus já mandou eu pegar, daquele caminho que Deus mandou eu pegar, da direção que Deus me deu. O medo faz isso. Agora deixa eu falar uma coisa para você. Você teve medo. Aí porque você teve medo, você teve, algum tipo de sentimento contrário, vem de você falar com Deus. Por que você não falou com Deus que você estava com medo? Ao invés de você pegar o caminho contrário. Você está vendo como é que a gente é? A gente não fala com Deus. Deus que deu a direção para nós, por que a gente não foi lá? Porque se você está com medo, você tem que falar com Deus sobre isso. Por quê? E não mudar o teu caminho, porque foi Ele que direcionou você. É simples, é só você falar, Deus, o Senhor mandou ir por aqui, mas eu estou com medo, Senhor. Eu estou com medo. Eu quero dizer para você, sabe o quê? O medo não pode paralisar você. Não só te paralisar, e o medo também não pode permitir você pegar um caminho no sentido contrário do que Deus já determinou para você. E muito menos te fazer pegar a direção errada, irmão. Até porque a Bíblia diz que o amor de Deus, oh aleluia, ele lança fora todo medo. Qual é o medo que está fazendo você pegar um caminho contrário do que Deus já mandou você pegar? Qual é o medo que está fazendo você ficar parado quando Deus já falou para você avançar? O que está acontecendo? Não é mais fácil você falar com esse Deus que te deu a direção? Fala para Ele que você está com medo. Ao invés de querer ajudar Deus a pegar atalho ou pegar um caminho totalmente oposto. Mas Jonas, assim como nós, ele aceita o desafio. A Bíblia diz que o amor de Deus lança fora todo medo. Jonas, ele aceita o desafio, ou seja, ele aceita o chamado. Estou pregando para alguém aqui que você já aceitou o chamado, mas você está com medo. Presta atenção aqui. Então, ele aceita o chamado e depois, no meio do caminho, ele vai mudar o rumo das coisas, gente. Primeiro motivo que vai fazer você pegar um caminho contrário é o medo. O segundo, sabe qual que é? O descontentamento. Redobra a tua atenção aqui, anota aí. Primeiro é o medo. É só você falar com Deus ao invés de pegar o caminho contrário. E segundo, o descontentamento. Mas Jonas pensa o seguinte, olha o descontentamento dele. Ah, eu não quero fazer isso não. Não, eu aceitei o desafio, mas no meio do caminho ele começa a pensar, não, eu não quero fazer isso não. Porque depois chega lá, Deus no final acaba perdoando todo mundo, sabe? E eu não estou feliz com isso não. Eu não queria que Deus perdoasse aquele povo. Eu queria que Deus mandasse fogo lá e queimasse todo mundo. Não. Eu tenho certeza que chegar lá, esse povo vai se arrepender a hora que eu falar do pecado e Deus vai acabar perdoando eles. Eu não queria que acontecesse isso. Não estou feliz com isso. Deus dá uma direção para Jonas, para que ele fosse para Nínive. Mas Jonas, no meio do caminho, ele fala, quer saber de uma coisa? Eu vou para Tarsis. Jonas foi, irmão, presta atenção, Jonas foi para outro lugar. Por que ele fez isso? Porque ele deixou o sentimento falar mais alto do que a voz de Deus na vida dele. Quantas vezes eu e você fazemos isso? Deixamos nossos sentimentos, as nossas emoções, a voz das nossas emoções falar mais alto do que a voz do nosso destino.
do que a voz de Deus na nossa vida. O que tem mais peso na tua vida? O Senhor usa a minha vida. Aí, Everton, obrigado. O que tem mais peso na tua vida? Fala para mim. O que é que tem mais peso na tua vida? A voz de Deus quando Ele te dá uma direção, ou a voz das suas emoções? O medo, o descontentamento, a preocupação em excesso. Sabe, quando Deus fala para você, meu irmão, vai por ali, e por qualquer outro motivo você pega outro caminho, escuta o que eu vou te falar, as coisas vão ficar difícil. Todas as vezes que Deus falar para você, vai por ali, e você foi para lá, pode ter certeza, vai ficar difícil e tem mais, você vai pagar um alto preço. Eu falo isso para você por experiência própria, eu não tenho dúvida do que eu estou te falando. Todas as vezes, eu vou repetir, todas as vezes que você pegar um caminho no sentido contrário daquele que Deus direcionou para você, além de ficar difícil, você vai pagar um alto preço. Sabe? E talvez tenha uma área da sua vida que... Tem uma área da sua vida que você sente que você está assim, ó, travado, amarrado. Talvez o seu casamento, a sua área profissional está do jeito que está, sabe por quê? Porque Deus diz para você ir para a direita e você, teimoso, teimosa, quis ir para a esquerda. Quem sabe não está assim no teu casamento, na tua área sentimental. Quem sabe não está assim na tua área profissional e financeira, porque Deus falou para você, vai por aqui, vai para a direita, mas você é teimoso, você é teimosa e acha que sabe mais do que Deus, e você quis ir para a esquerda. Deus deu ouvido à voz das suas emoções, do seu coração. O que colocaram ali, ó, desobediência. Desobediência. Deus mandou você fazer uma coisa e você não fez. Você, ou melhor, fez, mas fez totalmente contrário do que ele falou. E o mais triste dessa história, para você aprender com a vida de Jonas aqui, como eu aprendi enquanto eu montava essa mensagem, o mais triste dessa história, sabe o que foi? É que por Jonas estar errado, olha aqui, presta atenção, porque talvez tem pessoas sendo prejudicadas pelo seu erro. Porque Jonas estava errado, porque Jonas agora resolve desobedecer a Deus, todos do barco sofreram com a tempestade dele. Você está entendendo? Porque ele estava errado, porque ele desobedeceu a Deus, agora as pessoas que estavam no barco com ele, ó, as pessoas da família, as pessoas que estavam no mesmo barco, as pessoas do emprego, quem está entendendo? As pessoas que cercavam ao lado dele, agora começaram a sofrer também com a tempestade. Por quê? Porque ele desobedeceu a Deus. Por isso que você precisa, irmão, saber qual é o barco que você entra. Porque, olha só, redobra a tua atenção que é muito forte isso, hein? Você precisa saber o barco que você está entrando. Porque um só que tiver errado lá dentro daquele barco pode trazer um prejuízo para todos os outros, inclusive para você. Olha aí Deus falando com alguém agora, claramente, ó. E o barco aqui, você sabe quando a Bíblia fala o barco aqui, está falando da nossa vida. O barco é a nossa vida. Então cuidado com quem você coloca dentro do seu barco também. Cuidado com as pessoas que você está colocando para andar do seu lado. Cuidado quem você coloca dentro da sua vida, dentro da sua casa, no seu barco, na tua empresa, é o teu barco também. A tempestade não chegou para Jonas, não chegou para Jonas que estava errado, a tempestade chegou para todos que estavam no barco. Chegou para o barco inteiro. Meu Deus, quem está entendendo aí? Estou sendo claro com você? É interessante, sabe o que me chama a atenção aqui? Sabe o que me chamou a atenção aqui? É que os marinheiros tiveram um discernimento espiritual. Na hora da tempestade, os marinheiros que nem crente eram, hein? Eles nem eram crentes, mas tiveram um discernimento espiritual. Eles vão dizer assim, ó, pera aí, gente. Eu já jogamos as bagagens, tomando prejuízo. Olha aí, ó, quem sabe você não está tomando prejuízo. Jogaram as bagagens, irmão, pro Brasil, pro navio não afundar. Jogaram as bagagens no mar. Quem sabe eu não estou falando com alguém que até prejuízo financeiro você já tomou. Jogaram as bagagens, tinha coisas de valor lá na bagagem. Tomou prejuízo por quê? Porque não sabia, porque o capitão não sabia quem ele estava colocando dentro do barco dele. Cuidado quem você está colocando dentro do teu barco, dentro da tua casa, dentro da tua empresa, na tua vida. Porque você pode tomar prejuízo. Aí os marinheiros agora vão ter um discernimento espiritual. Olha lá, colocaram ali, ó. É isso mesmo, o temor de Deus. O temor de Deus vai fazer você fazer o que é correto aos olhos de Deus.
Vai fazer você andar no caminho que ele direcionar você. Então agora os marinheiros vão falar assim, gente, peraí, tem alguma coisa errada. Sabe o que eles vão falar? Nem crente era. Olha só, você percebe? Tava tudo certinho, o crente que era crente desobedeceu. Olha só, aí eles falaram assim, pode ser que alguém aqui no nosso meio tenha feito algo contra o próprio Deus. Vamos tirar sorte, então vamos tirar a sorte aqui, e aquele que a sorte cair, esse é o que tem que ser lançado no mar, porque talvez esteja fazendo coisa contra o próprio Deus, esteja em desobediência. Aí quando lançar a sorte, Deus é fiel demais, sabe o que acontece? Deus é justo. A sorte caiu em quem? A sorte caiu em Jonas. Aí foi só lançar Jonas no mar que a tempestade parou. O barco e as ondas se acalmaram. E logo em seguida um grande peixe, você conhece a história? Um grande peixe engoliu Jonas. Olha só, entra na história comigo. Então se tem algo que a gente precisa entender nessa noite aqui com essa mensagem, o que é? Todas as vezes que nós fugimos da voz de Deus e desobedecemos a direção que ele deu pra gente, automaticamente a gente vai para a barriga de um grande peixe. Nós vamos parar no fundo do poço. A barriga do peixe é a mesma coisa do fundo do poço. Todas as vezes que a gente fugir da voz de Deus, desobedecer o direcionamento dele, automaticamente a gente vai parar na barriga de um grande peixe, no fundo do poço. E é importante a gente saber também que é a gente que escolhe isso para a nossa vida, você sabia? O fundo do poço, ele chega devido às escolhas que a gente faz. A barriga do peixe, do grande peixe, chega segundo as nossas decisões erradas. Sabe, Deus nunca fez plano de prejudicar ninguém, irmão. A Bíblia é clara. Deus, ele não tem prazer no sofrimento do seu povo. Deus nunca fez plano de colocar ninguém na barriga do peixe, nem no fundo do poço. Só que às vezes Deus permite acontecer, sabe por quê? Porque somente quando nós estamos mal, somente quando nós estamos no fundo do poço, a gente consegue parar, pensar, analisar e recalcular a rota da nossa vida. É assim ou não é? Nos momentos mais difíceis que a gente enfrenta, é ali que a gente consegue então parar. A gente só vai parar, analisar nossa vida e recalcular a rota quando a gente está no fundo do poço, quando não tem mais saída, não dá mais para ir para o lado, nem para o outro, nem para frente, nem para trás. Aí então a gente vai recalcular nossa rota, na hora que não tem mais saída para a situação. Quando está tudo bem, quando está tudo bem, você não se preocupa nem em analisar a sua vida, para ver se tem algo errado, fora do lugar. Não, quando está tudo bem, sabe o que a gente quer? A gente quer curtir, a gente quer aproveitar, a gente quer desfrutar. Está tudo bem, está tudo conspirando, vamos viver, vamos aproveitar. Mas quando as coisas ficam difíceis para nós, aí sabe o que a gente faz? A primeira coisa, a gente quer, vou para a igreja, vou analisar minha vida agora, ver o que está fora do lugar, vou recalcular minha rota. Quando as coisas apertam é desse jeito. Agora presta atenção aqui, já estou encaminhando para o final. O objetivo maior que eu quero com você aqui com essas mensagens de Jonas, nessa série que eu vou fazer de 4 ou 5 mensagens com você, é levar você a entender quem era Jonas. Porque se você entender quem era Jonas, você vai entender quem é você, o que você tem que fazer, e a tua vida vai mudar, principalmente a tua área emocional. Primeira coisa, quem era Jonas? Jonas se identifica com isso aqui, vamos ver se você se identifica. Jonas, ele era, sem dúvida nenhuma, alguém que Deus confiava muito. Deixa eu ligar o ar aqui, só um minutinho. O negócio está esquentando aqui. Então veja bem, quem era Jonas? Jonas, eu não tenho dúvida disso. Ele era alguém que Deus confiava e confiava muito. Até porque Deus, olha só, Deus não daria nunca uma missão tão importante para Jonas, ou para alguém que ele não confiasse. Olha aí, estou falando com você que Deus te deu uma missão tremenda, irmão. Deus te deu uma função na obra dele, Deus te deu um ministério. Eu quero dizer para você que se Deus te deu o que ele te deu, é porque ele confia em você, é porque ele confia no seu ministério. E Deus não daria, a verdade é que Deus não daria uma missão tão importante para alguém que ele não confiasse. Mas apesar de Jonas ser alguém que Deus escolheu, ele era alguém que tinha muitos problemas, principalmente problemas emocionais. E aqui Deus está falando diretamente com uma pessoa. Você que tem problemas emocionais, você tem problemas de alto e baixo, você tem problema de impulsividade, ansiedade, você acha que você não está preparado para fazer a obra. Você está, irmão, no meio do caminho Deus vai tratando com você, não fica parado. É isso aqui que aconteceu com Jonas, Deus foi tratando ele no meio do trajeto, no meio do percurso. Vai, levanta a tua cabeça, assume o teu chamado, Jonas.
E eu vou mostrar isso claramente para você aqui, que Jonas teve vários problemas emocionais. Eu vou mostrar isso na segunda e na terceira mensagem. Na segunda e na terceira mensagem dessa série. Na quarta-feira agora eu já vou mostrar muitas coisas para você. E a pergunta que talvez fique na tua mente é: Danilo, como que Deus confiava em alguém como Jonas, alguém que tem problema, descontrole emocional? Como que Deus vai confiar numa pessoa que tem descontrole emocional? Tá bom, eu vou te responder. Por acaso existe alguém perfeito nesse mundo? Porque quando Deus começou a usar a minha vida, você acha que Deus é na minha vida? E Deus sempre foi na minha vida. E olha só, quando Deus começou a me usar, pensa num cara, numa pessoa que era totalmente descontrolado emocionalmente falando. Hoje eu ainda sou muito impulsivo, ansioso, ajo por impulso, como a pastora falou no encontro de casais. Eu não penso muito, sabe, para agir, eu sou impulsivo. E Deus tem me usado, irmão. Eu quero dizer para você que Deus pode confiar em alguém que tem descontrole emocional, sim. Ele vai tratando a gente, sabe, no decorrer da nossa caminhada. Basta a gente assumir o chamado, o desafio que a gente aceitou um dia, e não parar, porque o que o inimigo quer é parar a gente. Por acaso existe alguém nesse mundo, irmão, perfeito? Fala para mim. Alguém que não tenha problemas, para Deus falar: esse aí é maravilhoso, esse é perfeito, agora eu vou colocar uma unção sobre ele, eu vou capacitar ele. Na verdade ele já é capacitado, né? Porque ele é perfeito, ele não tem descontrole emocional. É esse aí que eu quero para minha obra. Meu irmão, presta atenção. Deus lá quer pessoas capacitadas. Deus quer confundir os que acham que é sábio. Deus quer pegar os loucos, descontrolados, glória. Ele quer pegar aquele que tem descontrole mesmo, aquele que ninguém dá nada. Para quê? Pegar os loucos para confundir o sábio. Ele quer pegar aqueles que não é, para confundir aqueles que acham que é alguma coisa, que na verdade não é nada. Não é nada, só se acha, mas não é nada. É só aparência. É você que Deus quer usar, você com todos os seus pecados, Jonas, você com todos os seus descontrole emocional, e Ele vai te tratando no meio do caminho. Você acha que Deus vai querer que você fica perfeito primeiro para depois Ele te usar? Não, é do jeito que Deus quer. Sabe como que Deus me usa? Bom, eu acho que você sabe, você vê eu pregar toda semana. Deus usa eu do ímpeto que eu era, do mesmo ímpeto que eu tinha no mundo. Você está entendendo? Só houve uma substituição. Eu troquei algo, a impulsividade que eu tinha para o mal, hoje eu tenho para o bem. E é do jeito que Deus quer. Como a pastora falou de mim no encontro de casais, Deus vai te usar do jeito que você é. Deus não vai mudar você não, meu irmão. Não, Ele vai santificar você, Ele vai purificar você, os seus olhos, a sua mente, sabe? E vai te dar direções segundo a palavra dEle. Mas Deus escolheu você lá no mundo. Por que você acha que Ele escolheu você no mundo? Ele viu o jeito que você era lá. É assim, ó. É pessoa assim que eu quero usar. Olha lá, ousado, corajoso. Se Ele faz isso com o mal, você imagina pro bem que Ele não vai fazer na minha obra? Oh, aleluia. Quem está entendendo? Coloca aí. Eu estou entendendo, pastor. É de mim que você está falando aí. Coloca aí. Aleluia. Deixa eu me controlar aqui que eu já estou descontrolado. Glória a Deus. Aleluia. Eu vou me empolgando aqui. Meu Deus. Bom, já deu os 20 minutos que eu falei com vocês aqui, mas estou finalizando, aguenta aí. E olha só, você acha que quando Deus escolheu Davi, por exemplo, olha lá, também sou impossível, Deus, é desse jeito, é do jeito que Deus vai te usar do jeito que você é. Ai, pastor, eu sou calmo, é na tua calma que Deus vai usar você para falar com pessoas que se identificam com pessoas calmas. Tem pessoa que se você pôr lá na igreja sentado e ver eu pregar, fala, esse cara é louco, nem entende que eu preguei, porque não presta atenção, não se identifica. Mas quando você fala, pastor, eu sou tímido, mas se você subir com a tua timidez, na tua timidez, algum tímido que está lá no meio, vai se identificar com a sua forma de falar, e vai falar muito mais que ele, do que eu pregando 1h30 na cabeça dele. Você está entendendo? Então Deus quer te usar. Deus quer te usar do jeito que você é. Se você é calmo, é assim que Ele vai te usar. Se você é impossível, é assim que Ele vai te usar. Se você é ousado, é assim que Ele vai te usar. Meu irmão, presta atenção. Deus te escolheu do jeito que você é. É assim que Ele quer usar você. Pensa comigo aqui, ó. Você acha que quando Deus escolheu Davi, por exemplo, Ele colocou Davi, ele colocou o reino de Israel na mão de Davi, gente? Você acha que Deus não sabia? Deus é Deus. Você acha que Deus não sabia que ele era capaz de adulterar, o que ia adulterar na verdade, e era capaz até de matar uma pessoa inocente? Você acha que Deus não sabia disso não?
Claro que Deus sabia. Deus ele está à procura, não é de alguém perfeito não, Deus está à procura de pessoas que tenham arrependimento. Oh, aleluia! Deixa eu aqui, vou repetir isso aqui para entrar no teu coração. Deus não está à procura de pessoas perfeitas, engomadinhas. Não. Deus está à procura de pessoas que se arrependem. Deus está à procura de pessoas arrependidas. E Jonas, apesar de todos os defeitos emocionais que ele tinha, o que ele mais tinha era defeito emocional. Ele tinha problemas emocionais e bipolaridade ele tinha. Olha só, eu vou provar isso para você aqui na segunda e terceira mensagem. Não perde não. Eu vou mostrar para você claramente que Jonas era um tripolar, nem bipolar ele era tripolar. Eu vou provar na Bíblia para você, na mensagem de quarta-feira. Jonas, mesmo com a sua depressão em estágio avançado, vamos dizer assim, porque Jonas ficou depressivo em estágio avançado, não é no início da depressão não ficou tristinho não, desejou até a morte, e ele ainda conseguiu, mesmo assim, ser usado por Deus. Mesmo assim, ele conseguiu desenvolver o chamado dele. Deu problema, deu trabalho, quase que ele mata todo mundo daquele barco, mas ele conseguiu cumprir o propósito dele, mesmo com os defeitos que ele tinha. E você precisa entender uma coisa aqui. Muitas coisas ruins que a gente vive hoje é fruto, sabe do que, igreja? Daquilo que a gente fala. Muitas coisas ruins que a gente está passando hoje é fruto daquilo que a gente fala. Cuidado. Você quer um exemplo? Quando ele fala assim, ai, Deus mandou ir para lá, mas quer saber, no meio do caminho, ele decide abrir a boca e falar, eu vou para Tarsis. Quando ele declara a coisa errada, quando ele declara, eu vou para lá, quando ele declara que ele vai para Tarsis, tudo começa a dar errado na vida dele. O que tem saído da tua boca, hein? Alguém me disse um dia, o teu deserto é no tamanho da tua língua. Então cuidado, irmão. Cuidado com o que tem saído da tua boca. Quando você declara coisa errada, tudo começa a dar errado. Então muito cuidado com o que você declara. Quando Jonas declara a coisa errada, eu vou para Tarsis, começa o problema, o grande problema da vida dele começou. Jonas teve vários problemas emocionais e até psiquiátrico, hein? Em alguns momentos até psiquiátrico. Eu vou te mostrar isso na quarta-feira. Você não perde não. Jonas era bipolar e ele teve problemas psiquiátricos. Vou mostrar para você na palavra de Deus isso aqui. Mas olha só, no decorrer do tempo, ele foi se arrependendo. E o arrependimento traz o quê? Alinhamento com a palavra. Não importa os seus problemas emocionais, não importa se você tem problema psiquiátrico, não importa o seu descontrole emocional. Se você tem arrependimento verdadeiro no teu coração, Deus alinha o seu arrependimento com a palavra dele. O arrependimento traz alinhamento com a palavra. Jonas, quando ele estava dentro da barriga daquele grande peixe, ali ele começou a se arrepender, porque é nesse momento que o arrependimento vem, quando a gente não tem mais o que fazer, quando a gente olha a situação e a gente se vê numa situação sem saída, num buraco escuro, sabe? E ali então ele passa a se realinhar com a vontade de Deus. Ali acho que ele pensou, meu Deus, eu não devia ter aberto a minha boca para ir para Tarsis, não. Eu devia ter pego o caminho para lá, porque foi lá que Deus direcionou. Sabe qual foi o maior erro de Jonas? Foi não obedecer à voz de Deus. Quem sabe, não estou pregando para alguém aí hoje, você está numa situação de fundo de poço, dentro da barriga do peixe, você não vê saída, uma situação tão desconfortável, tão desagradável. E se você analisar a tua vida hoje para recalcular a rota, você vai ver, foi porque você desobedeceu à voz de Deus, porque Deus falou para você fazer uma coisa e você fez outra. Porque Deus deu uma direção para você, mas você preferiu não ouvir a voz de Deus, não obedeceu à voz de Deus. Você deu ouvido à voz das emoções, como Jonas fez. Você deu ouvido à voz das suas emoções, dos seus sentimentos. E é exatamente isso que eu quero tratar com você aqui, nessa primeira mensagem de hoje aqui de Jonas. Se você escutar, presta atenção, isso aqui é a chave da mensagem, isso aqui, eu termino aqui. Se você escutar mais a voz do seu coração, das suas emoções, do que a voz divina, você vai fazer besteira. Aliás, eu arrisco dizer que todas as besteiras que a gente fez na nossa vida até hoje, foi porque a gente deu mais ouvido para a voz das nossas emoções, do nosso sentimento, do que a voz de Deus. E aí a gente faz besteira. Dá mais atenção à voz do seu sentimento do que a voz de comando para a sua vida, que é a voz de Deus. Dá para você ver. Você vai parar no lugar errado. Muitos problemas vão te alcançar.
Sabe quem falou para Jonas ir para Tarsis? Sabe quem foi? A voz do coração dele. Aqui, ó, Deus falando com alguém, ó. Você que vive falando, eu sigo o que está no meu coração. Se eu sinto no meu coração, eu faço. A Bíblia diz que o coração é enganoso. Jonas ele só foi parar na barriga do peixe porque ele ouviu a voz do coração dele. Quando eu ouço alguém dizer, eu estou seguindo a voz do meu coração, irmão, chega a dar até frio na barriga. Quando eu estou fazendo atendimento, a pessoa de repente fala assim, pastor, eu vou fazer aquilo que está no meu coração. Sabe, Deus está falando no meu coração, eu fico até preocupado. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Desde quando, irmão, Deus pediu para você seguir o teu coração? Fala para mim, aonde está na Bíblia que Deus manda você seguir o que está no teu coração? Alguém te faz uma proposta e sentir no coração. Claro, suas emoções vêm do coração. Seu sentimento vem do coração. Suas emoções, você deu mais ouvido à voz das emoções do que a voz de Deus. Tá entendendo? Você agiu por impulso, por quê? Porque escutou a voz que te engana, a voz do seu coração. Aonde está escrito na palavra que você tem que ouvir a voz do seu coração? Você tem que ouvir, você tem que ouvir e obedecer a voz da palavra de Deus. É isso que a palavra fala. Você tem que obedecer o que está escrito na palavra. Se a palavra diz que eu tenho que ser fiel a Deus, eu tenho que ser fiel a Deus e ponto final. Ao contrário, não vou ter resultado. Vou ficar batendo, vou dando murro em ponta de faca. Vai entrar o dinheiro, mas vai entrar como se fosse um saco furado. É isso que a Bíblia fala, está escrito lá. Eu vou teimar com a Bíblia? Mas eu senti no meu coração que Deus não está nisso. Tá bom, irmão, então não faz. Você tem o livre-arbítrio, mas depois não reclama. Se a Bíblia está falando que eu tenho que ser fiel, eu tenho que ser fiel. Se a palavra está dizendo que eu tenho que perdoar, eu tenho que perdoar e pronto. Mas você não sabe o que ele me fez. Não quero saber, não interessa. Não interessa o que a pessoa te fez. Pastor, mas eu estou muito magoado. O problema é seu. De quem que é a mágoa, não é sua? Trabalha a sua mágoa, o problema está com você. Terapia racional emotiva, TRE. Eu estou com a raiva da pessoa. Quem está com raiva? Eu. De quem que é a raiva? Minha. Começa a fazer pergunta para você. A pessoa nem lembra que você existe, tá tocando a vida dela normal, você tá aí. Ai que eu tô com raiva. Nossa, não tô nem dormindo de noite. Se eu pegar o mato, a pessoa tá nem aí pra você. Faz uma TRE hoje, faz uma terapia racional emotiva. Começa a fazer pergunta. Quem que tá magoado? Quem que tá perdendo tempo na vida? Quem que tá com mágoa? Eu tô com mágoa. De quem que é a mágoa? Minha. Então, filho, resolve o seu problema. O problema tá com você, não tá com a pessoa. Se a Bíblia diz que eu tenho que perdoar, eu tenho que perdoar. Porque se eu não perdoar também, eu não adianta achar que Deus me perdoou, porque eu estou me enganando. É a oração do Pai Nosso. Trabalha a sua área emocional em cima da palavra. Deus, perdoa os meus pecados, mas perdoa assim como eu perdoo aquele que me ofendeu também. Está escrito, é a oração do Pai Nosso. Perdoai as nossas ofensas, nossas dívidas, assim como eu perdoo aquele que me ofendeu, aquele que me deve. Quer dizer, se eu não perdoo, Deus não me perdoa. É isso que está escrito lá. Qualquer pessoa mais um pouquinho inteligente consegue entender. Não tem nem revelação na palavra. Assim como eu perdoo, o Senhor me perdoa? Perdoa. Mas se você não perdoar, você também não tem o perdão de Deus. E quem não tem o perdão de Deus é abençoado? Nunca será. Nunca será. Agora, se o que está no seu coração, você pode seguir o seu coração, sabe quando? Você pode seguir o seu coração com uma condição só. Quando aquilo que está no seu coração estiver alinhado com o que está escrito na palavra, aí você estourou a boca do balão. Meu Deus. Pega essa chave para a sua vida, anota isso aí. A partir de hoje, anota aí. A partir de hoje, eu só vou seguir o meu coração se o que está no meu coração está alinhado com a palavra de Deus. Aí acabou. Aí não tem como dar errado. Aleluia. Deixa eu ler ali o que está escrito. Glória a Deus. Olha lá, e perdoar, Jesus disse para Simão, até quando? Ele perguntou, mestre, eu vou ter que perdoar 70 vezes? Ele falou, não te digo 70, mas 70 vezes 7. Pensa nisso, irmão. 70 vezes 7, 490 vezes. Por dia. Sabe por que ele usa esse termo, 70 vezes 7? Porque é impossível alguém errar com você 490 vezes. Então Deus está falando em outras palavras, você vai perdoar sabe quando? Quantas vezes for necessário. Quantas vezes errarem com você é o quanto você vai perdoar e ponto final. Então, olha só, você há de concordar comigo que na maioria das vezes, aquilo que está no nosso coração, aquilo que o nosso coração quer na verdade, aquilo que os nossos sentimentos pedem,
aquilo que os nossos desejos grita para conseguir, na maioria das vezes não está alinhado com o que está escrito na palavra. Você já percebeu isso, irmão? É muito forte isso que eu estou passando para você aqui. A maioria das vezes, pode perceber, aquilo que o teu coração quer, está gritando que quer, na maioria das vezes não está alinhado com o que está escrito na palavra. Ou seja, escutar a voz da emoção, do coração, vai sempre te levar para onde? Para a barriga do grande peixe, para o fundo do poço. Quando Jonas ele deu ouvidos à voz da emoção dele, ao invés de dar ouvido à voz de Deus, ali então começou um processo de desobediência na vida dele. A vida emocional dele se desestabilizou inteira. Então, aí Deus falando com alguém, talvez a tua vida emocional está desestabilizada, sabe por quê? Porque você está desobedecendo o que Deus pediu para você fazer. Inclusive, na próxima mensagem agora de Jonas, nós vamos falar sobre os processos emocionais. Não perde, irmão. Quarta-feira, nós vamos falar sobre os processos emocionais que ele passou, que ele enfrentou. E nós vamos aprender muito com todo o processo que Jonas passou. Você vai ver como que você vai se identificar com isso, porque eu me identifiquei demais. Eu vou te mostrar como ele ficou bipolar, como que ele ficou perturbado, ele ficou depressivo, começou a falar um monte de besteira, discutiu com Deus. Olha só, quantos de nós já não fizemos isso? Você vai se identificar muito, a vida emocional nunca mais vai ser a mesma depois dessa série de mensagens. Porque o primeiro erro que ele cometeu foi o quê? Foi quando ele deu mais ouvido à voz da emoção do que à voz de Deus, do que a direção que Deus tinha dado para ele. Então, nessa primeira mensagem, eu encerro hoje falando o seguinte, trazendo o seguinte entendimento para você aqui. Deus confiou em Jonas, mesmo sabendo quem ele era. Então, Jonas, na verdade, ele é a prova. Essa mensagem mostra para nós, essa primeira aqui. Jonas é a prova real de que Deus ele pode confiar em mim, ele pode confiar em você, ele pode me chamar, ele pode nos chamar para fazer a obra, mesmo sabendo dos nossos problemas. Tá entendendo? Isso, Jonas é a prova disso. Ele pode nos chamar para fazer a obra dele, uma grande obra, aliás. Ele confia em nós, mesmo sabendo dos nossos problemas, das nossas dificuldades, do nosso descontrole emocional. Nossa, que maravilha ouvir isso, não é? Oh, glória a Deus, ainda mais com uma base bíblica dessa. Deus sabia que Jonas era fraco emocionalmente, claro que ele sabia. E ainda assim, Deus deu uma missão importantíssima para ele. Sabe qual foi? Salvar uma cidade inteira. Aleluia! Oh, glória a Deus! Sabe, não importa como está a sua vida emocional, é isso que Deus está falando. E nem como está a sua vida sentimental hoje. Deus ele vai continuar confiando em você. Ele vai continuar que você está disposto a servir a Ele, a fazer a obra dEle. Mas a sua decisão olha só, a sua decisão de agora, nessa live, a sua decisão de agora vai determinar se você será tratado por Deus ou na barriga do peixe. É a tua decisão. Se você quer ser tratado por Deus e não na barriga do peixe, você não vai perder nenhuma série dessa mensagem aqui. Você quarta-feira vai estar conectado. Você vai estar conectado às 10h30 comigo e você vai pegar chaves importantíssimas para mudar a tua vida. Tá entendendo? Espero que sim. Você que vai ter a sua decisão agora vai determinar se você será tratado por Deus ou durante a sua missão aqui na terra. Não queira que seja assim. Seja tratado diretamente por Deus através da palavra, como Ele está usando a minha vida aqui. Dá para sofrer menos. Vai depender só de você. A sua decisão é que vai decidir o ambiente que você será tratado. Na palavra ou na barriga do grande peixe? O que você quer? E eu finalizo essa primeira mensagem dizendo para você, Jonas, ao invés de dar ouvidos a Deus, a voz de Deus, ele deu ouvido à voz das suas emoções. E foi aí que começou um processo doloroso e problemático na vida dele. E nós vamos continuar falando disso então, e eu conto com você na próxima live. Nós vamos ver na próxima live, quarta-feira, às 10h30 da noite, o que acontece quando nós damos ouvidos. Até aqui nós vimos que ele deu mais ouvido à voz das emoções dele, né? Agora da quarta para frente nós vamos ver o que acontece quando nós damos ouvidos à voz das nossas emoções. Não perca. Deus quer mudar a tua vida emocional. E todas as outras áreas da sua vida, você há de concordar comigo. Talvez você não entenda isso agora, mas um dia você vai saber o que eu estou falando. Todas as outras áreas da sua vida serão abençoadas quando a sua vida emocional estiver alinhada com a palavra de Deus. Quando a sua vida emocional estiver tratada, todas as outras áreas da sua vida vai começar a fluir de forma sobrenatural. Aleluia. Glória a Deus.
Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar a vida de cada irmão que esteve nessa live até agora comigo, que o Senhor possa colocar essa palavra no coração deles, Pai, que eles possam ter a ousadia que, se precisar, ouvir essa mensagem de novo, anotar os tópicos importantes e colocar em prática, porque o que muda a nossa vida não é apenas a gente escutar, porque daqui a pouco a gente já esqueceu, mas é a gente anotar no papel e praticar. Então nos ajuda, Senhor, a fazer isso, Pai. Trata com eles com essa mensagem, assim como o Senhor tratou comigo. Meu Pai, ajuda eles a praticar, assim como eu tenho tentado também. Então, em nome de Jesus, abençoa a vida dos seus filhos, Senhor, e que eles tenham uma terça-feira abençoada, cheia da tua presença, da tua graça, em nome de Jesus. Amém.